E agora nós vamos falar da Azul, outra empresa do setor de transporte aéreo que também tomou pancada aí por conta dessa pandemia, teve uma desvalorização muito forte nas suas ações e vem se recuperando aos poucos agora. Então vamos dar uma olhada no relatório do segundo trimestre de 2021 dela juntos? Vamos? E depois vamos passar também em alguns indicadores fundamentalistas e lá no finalzinho vamos dar uma olhada nesse gráfico dela aí. Pode ser que esteja até interessante pra gente, beleza? Bora lá! Então vamos dar continuidade à nossa semana do transporte. Agora a vez da Azul. Acabamos de fazer uma análise da Gol aí. Vocês viram que não estava tão interessante. Vamos ver se a Azul está mais interessante do que a Gol, se você gosta desse setor aéreo e quer investir em alguma empresa dessa. O valor atual da ação dela está em R$ 37,58. A sua valorização nos últimos 12 meses foi de 62,4% e no mês atual ela não teve nenhuma valorização. Então aqui ela já ganha da Gol porque ela pelo menos teve uma valorização de 62%. Muito interessante e representativo. Ela não paga dividendos também, então não espere dividendos dessas duas empresas. E o tag along dela é de 100%, ou seja, você está protegido caso ocorra a venda do comando da empresa e seu free float é de 50,24%. Também ganha da Gol aqui porque a Gol tinha um free float de 5%, muito baixo. Aqui está um free float bem interessante. O PL dela hoje é de menos 14,98 e a média histórica é de 14,33. Então ela está com um PL negativo hoje em dia, tá bom? E o preço sobre o valor patrimonial dela é menos 3,01 e a média histórica é de menos 25,81. Então o preço também sobre o valor patrimonial está negativo porque o patrimônio dessa empresa também está negativo em 15,7 bilhões. E o seu valor de mercado é de 13 bilhões e a sua dívida líquida é de 5,5 bilhões. Então temos que tomar cuidado também que ela está com patrimônio negativo. Mas vamos olhar nos próximos resultados se ela está se recuperando dessa grande queda, desse grande impacto da pandemia. Receita líquida da empresa do segundo TRI de 2021 em comparação ao segundo TRI de 2020, ela teve um aumento de 400%. Muito interessante isso aqui, retomada da empresa aqui dentro do setor aéreo. Os custos de despesas operacionais aumentaram 72,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O seu EBITDA ajustado diminuiu 84,3%, mas essa diminuição, esse negativo aqui, é uma diminuição até positiva se a gente olhar assim, porque ele saiu de um EBITDA ajustado negativo no prejuízo de 324,3 do ano passado para um de 50,9. Então está melhorando os resultados dessa empresa. E o seu lucro ou prejuízo no período, ela saiu de um prejuízo do segundo TRI de 2020 de 2,9 bilhões para um lucro de 1 bilhão aproximadamente. Então aqui sim a Azul está mostrando que ela está conseguindo recuperar dessa parte aí da pandemia e foi lucro agora, muito interessante. Margem bruta dela está de 6,85 e a média histórica de 12,45. Então está positivo, melhor do que a Gol e ainda está com 6,85 de eficiência a empresa. E ela vem aumentando desde 2019, mesmo da pandemia para cá, ao invés dela diminuir a sua margem bruta, a sua eficiência, ela conseguiu aumentar a sua eficiência aqui no meio da pandemia e está em 6,85. Por mais que seja uma margem bruta pequena, mas ela está assim melhorando seus resultados, até que é interessante. E o ROI hoje está em menos 20,13 e a média histórica é menos 54,42. Então é um ROI negativo, um indicador de rentabilidade, porque a empresa gerou prejuízo no ano inteiro aí. Isso aqui é um ROI anualizado, tá bom? Por mais que ela tenha gerado aquele lucro de 1 bi agora no segundo TRI de 2021, juntando o ano inteiro, ela está com um ROI negativo ainda. Mas ela está se recuperando pelo que a gente viu, né? Só que a gente tem que ficar de olho também porque a maior parte do ROI dela aqui no longo prazo, desde 2014, foi negativo. Teve dois momentos aqui, 2017 e 2018, que o ROI foi positivo. Receita líquida dela era crescente e constante desde 2018, com os dados que a gente tem disponíveis, depois perdeu muita receita e começou a se recuperar aqui agora. Lucro líquido dela, pelo menos ela gerava um pouco de lucro em comparação à Gol, né, que gerava boa parte, era prejuízo. E em 2019, ó, que eu circulei aqui, é um sinalzinho de alerta, porque ela começou a gerar prejuízo, não foi por conta da pandemia não, foi lá em 2019 ainda. Então é um sinal de alerta na empresa, não pode jogar a culpa toda em cima da pandemia. É claro que na pandemia o prejuízo dela foi violento, mas ela já começou a gerar prejuízo em 2019. Então liga o botãozinho de alerta aí se você é acionista dela para acompanhar isso no longo prazo, né?
E é claro que agora o lucro dela aqui, o prejuízo dela vem diminuindo aqui, ó, bem interessante, e provavelmente se ela continuar mostrando esse serviço dela, ela vai se recuperar assim e vai começar a gerar lucro aí mais para frente. O patrimônio líquido da empresa era um patrimôniozinho positivo aqui. Aqui, ó, a setinha que foi o momento que ela fez o IPO no mercado, arrecadou um patrimônio, conseguiu crescer um pouco aqui e depois perdeu o patrimônio em 2019, entrou no negativo no patrimônio e agora o patrimônio dela está bem no prejuízo, bem no negativo aqui. Pontos para ficar de olho na empresa. Dívida líquida dela era baixa e controlável, depois teve essa grande dívida que por conta da pandemia conseguiu diminuir sua dívida. E interessante é que agora que ela diminuiu bastante a sua dívida em 2021, um ponto positivo aí para a empresa. Capex, que são as despesas com investimentos, a gente percebe que ela não faz muitos investimentos e tem uma taxa de depreciação igual a Gol também muito alta. E o EBITDA, capacidade de geração de caixa da empresa, ficou no positivo aqui de 2018, 2019, depois entrou no EBITDA negativo, que a gente até percebe aqui, ó, que só tem a taxa de depreciação, que é essa barrinha verde, taxa de depreciação e amortização, e EBITDA aqui praticamente zerado. Agora trazendo a parte gráfica dela, olhando a comparação dela com o Ibovespa desde o seu IPO, ela veio valorizando bem próximo do Ibovespa e aqui agora o Ibovespa está ganhando dela um pouquinho aqui, mas ela vem acompanhando e se recuperando depois da queda de 2021. Enquanto o Ibovespa trouxe uma valorização na casa de 90% desde 2017 aproximadamente, ela vem com uma valorização de 65%. Olhando o gráfico semanal para a gente olhar essa valorização dela no médio prazo, desde a queda de março de 2020, ela está dentro desse canal de tendência de alta aqui, tranquilinha, respeitando esse suporte dela daqui, essa LTA, e respeitando essa resistência também que ela tocou aqui 3 vezes. Então está bem interessante agora se você olhar dentro deste canal de tendência que ela está lá embaixo no seu suporte. É de se esperar então que ela venha fazer essa alta aqui agora para buscar essa resistência aqui em cima e continuar essa retomada e essa valorização dela aí no longo prazo para frente. O MACD dela, o que tem de interessante aqui? O MACD dela está hoje com a azul cruzando para baixo da laranja, sinal de tendência de baixa, os dois ainda estão apontando para baixo, então é muito interessante a gente olhar aqui, ela respeitar esses 36,01 e não perder esse suporte aqui que ela segurou nele em outros pontos aqui também. Se ela segurar nesse suporte e voltar a crescer aqui, é bem provável que o MACD aponte para cima aqui e sinalize uma recuperação, uma tendência de alta nela. Então ela tem que segurar nesses 36,01 aqui, beleza? E também ela tem que romper essa resistência do 47,86. Já o índice de força relativa dela está mostrando aqui que a força vendedora está mais presente do que a força compradora. Tentou voltar aqui, passar dos 50% a força compradora, mas não resistiu e está apontando aqui para baixo agora. Então é acompanhar aqui as próximas semanas, o próximo mês aqui, para ver se isso aqui rompe e vai para cima dos 50%. Aí é um sinal positivo para a entrada na empresa. Já trazendo o gráfico diário dela, um gráfico mais de curto prazo, ela vinha respeitando essa tendência de baixa aqui, ó, perfeitamente no curto prazo, aí cruzou a média móvel 17 períodos para baixo, de 72 períodos, aí sinalizou mais força ainda a tendência de baixa dela, foi lá embaixo no canal da LTA dela de médio prazo, tocou o canal, até rompeu, perdeu um pouco, voltou aqui e agora está aqui, ó, sentiu a resistência aqui na média móvel de 72 períodos, não conseguiu romper ela e voltou e segurou na média móvel de 17 períodos. O que é importante a empresa fazer agora? Ela romper isso aqui e continuar a sua tendência de alta. Nós vamos olhar isso no gráfico de curtíssimo prazo para dar aquela calibrada a mais aí no ponto de entrada, beleza? MACD dela, o que mostra? O azul cruzou para cima da laranja, então no curto prazo está sinalizando aqui talvez uma reversão de tendência para alta. E também aqui, ó, foi lá embaixo nos extremos do índice de força relativa, passou os 50%, força compradora ganhou, mas não conseguiu segurar porque encontrou essa grande resistência aqui na média móvel de 72 períodos, perdeu e está bem próximo dos 50%. Agora vamos pegar esse gráfico de curtíssimo prazo, para caso você realmente queira dar uma entrada na empresa agora, o que você tem que esperar? Nessa tendência de baixa que ela veio fazendo aqui no gráfico diário, que a gente acabou de olhar agora, hora nenhuma ela fez o padrão de topo maior do que topo anterior e fundo maior do que fundo anterior para mostrar a sinalização de reversão de tendência. E agora o que acontece? Ela começou a fazer esse padrão e aí tá interessante. Fez esse fundo e aí fez esse topo aqui agora, e o interessante dela continuar esse padrão seria o quê? Parar aqui, fazer esse fundo, aí fazer um fundo maior do que o fundo anterior,
começar a crescer, romper esse topo aqui agora, e aí sim ela vai fazer um topo maior do que o topo anterior. Aí isso sinalizaria uma reversão de tendência. E quando seria esse ponto bom, talvez, para você entrar? Claro que isso aqui não é uma indicação nem de compra nem de venda, um ponto bom para você virar um acionista no longo prazo, entendeu, gente? Então não leve isso aqui como uma indicação. Eu, Gustavo, entraria aqui nos R$ 40,20, que seria um ponto aproximadamente que ia romper esse topo anterior, porque isso aqui é um padrão interessante de olhar a sinalização da reversão de tendência dela, beleza? E o índice de força relativa e o MACD dela, como é que estão? O MACD está apontando, acabou de cruzar a azul por cima da laranja, é interessante, é um sinal igual aqui, ó, se você olhar padrão anterior, é um sinal de reversão de tendência, que foi esse ponto aqui aproximadamente aqui, e o índice de força relativa foi lá nos seus extremos e está voltando, retomando, está quase passando 50%. No próximo pregão, se ela continuar mostrando uma tendência e começar a voltar a crescer, esse 50% pode ser rompido e a força compradora ganha força nela, beleza? Então, falando dessa empresa aqui agora, o gráfico de curtíssimo prazo, é interessante ela formar esse padrão aqui para dar uma entrada ali dos R$ 40 para cima. O gráfico diário dela, ela continua nessa tendência de baixo, mas tocou o suporte aqui embaixo da tendência de médio prazo do gráfico semanal. No gráfico semanal ela está no fundo do canal de tendência dela, que está muito interessante. Se ela retomar, ela fizer esse padrão de retomada aqui agora, no gráfico de uma hora, ela vai sinalizar uma reversão de tendência lá no gráfico semanal, que vai ser muito interessante pegar essa alta dela aí no médio prazo, beleza? Na parte fundamentalista, a empresa começou a mostrar resultados, começou a mostrar recuperação, na verdade. Então, ela gerou um lucro muito interessante agora, saiu de um prejuízo violento do ano passado para um lucro bem considerável desse ano agora, nesse segundo trimestre de 2021. Ela está recuperando ali seu patrimônio, que está negativo ainda, voltou a recuperar um pouquinho o patrimônio, está voltando a recuperar receita, enfim, está muito negativa a empresa, mas está mostrando recuperação. Em relação a ela e a Gol, se for olhar os resultados das duas, e se fosse realmente eu colocar um tipo de empresa dessa para diversificar minha carteira, colocar um setor aéreo na minha carteira, eu colocaria a Azul, tá? É a minha opinião, porque a Azul está mostrando mais resultados do que a Gol. A Gol não está conseguindo mostrar recuperação nesse longo prazo, beleza? Então essa foi a minha análise de hoje, espero que você tenha gostado. Então é isso, gostou do vídeo? Ó, já dê um like aí, já aperta esse likezinho aí pra gente, já se inscreva no canal se você tiver gostado do vídeo, porque são vídeos bem parecidos com esses e outros vídeos também muito legais aí que nós vamos soltando, estudos de livros e por aí vai. E aí ativa o sininho de notificação para receber tudo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!